do verso 19. Eu queria que os irmãos deixassem suas Bíblias abertas, e nós vamos esse texto. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19. Vamos ler o texto. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Muito obrigado. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos demonstrações, tanto mais quanto vês que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Mas nós vamos nos basear apenas no verso 20, verso 25. Meus irmãos, se tem um assunto tão importante nos nossos dias, é sobre a importância da comunhão, a importância do culto cristão. E aí, o nosso texto, o nosso estudo é exatamente isso. E nós falamos da oração, agora nós estamos falando da comunhão. E se tem hoje importância, esse tema é um. Porque existe um grupo que se chama de desigrejado. Não sei se os irmãos já ouviram falar. Quem já ouviu falar desse grupo, os desigrejados? E eles dizem o seguinte: nós não precisamos de igreja, nós não precisamos nos congregar, nós não precisamos de pastor, nós não precisamos de estar na igreja. Eu já tenho Cristo, eu não preciso disso. Então esse grupo tem influenciado muitas pessoas, e principalmente com o aumento da tecnologia e da mídia da internet. Algumas pessoas podem achar: olha, eu posso escolher o pastor que eu quiser na minha televisão, na minha Smart TV, no meu telefone, no meu tablet. Eu posso escolher o pastor que eu quiser. Eu não preciso me deslocar da minha casa, do meu conforto, do meu ar-condicionado, do lugar que eu estou, da minha poltrona, para me deslocar lá para aquela igreja daqueles irmãos que nem falam direito comigo, aí começa a colocar os vários problemas que sempre tem que ter, onde as pessoas de seres humanos sempre vai haver. Então nós precisamos entender a importância desse estudo, a importância, e o texto, esse texto de Hebreus, ele trata exatamente isso. Por quê? Essa carta, essa epístola, ela foi escrita mais ou menos nos anos 63 a 64 da era cristã. Então, vejam bem, no ano 95, alguns pais da igreja já citavam. Então, como essa carta não fala da destruição de Jerusalém, que foi nos anos 70, a maioria, e eu acredito que seja, foi nos anos 63 a 64. Esse período foi um período de muita perseguição aos cristãos pelo imperador Nero. Os irmãos devem lembrar que Nero, ele programou colocar fogo em Roma, e ele, como ele foi descoberto, como alguns começaram a acusá-lo, ele jogou a culpa nos cristãos, e os cristãos então começaram a ser perseguidos fortemente. E foi no governo de Nero que o apóstolo Paulo, inclusive, foi
martirizado, e o apóstolo Pedro também. Nesse período, muitos judeus que tinham se convertido ao cristianismo, eles estavam apostatando da fé, com medo da perseguição, porque os judeus ainda não estavam sendo perseguidos, mas somente os cristãos. Então aqueles judeus que estavam sendo perseguidos, eles estavam deixando o cristianismo, e não somente isso, mas eles estavam ensinando na igreja que Moisés era mais importante do que Jesus Cristo, que Jesus Cristo era simplesmente um profeta como Moisés. E por isso que o autor dos Hebreus, ele faz todo um estudo, como se você olhar nos primeiros capítulos da carta, que Jesus Cristo é muito maior do que Moisés, que ele é o próprio Deus, que ele está acima dos anjos, ele está acima dos patriarcas, e que Jesus Cristo é o Senhor dos céus e da terra. Então, nesse ínterim, o apóstolo, no capítulo 10, ele fala, meus amados, da importância do culto cristão, Agora, vejam uma coisa importante, é que a reunião da igreja é muito importante para não haver apostasia. Meus irmãos, o primeiro ato do diabo é nos afastar da comunidade. É muito interessante que nós somos comparados a ovelhas, nós somos comparados a um rebanho, e o diabo é comparado a um leão. O apóstolo Pedro diz que nós devemos ter cuidado, porque o diabo, ele ruge como um leão, procurando alguém para tragar. E se vocês observarem nos vídeos de animais, a presa mais fácil é aquela que está sozinha, é aquela vulnerável, onde o rebanho vai e deixa aquela presa. Quando nós nos afastamos da comunidade, nós estamos mais vulneráveis às tentações do diabo, às tentações desse mundo, e até às tentações da própria carne, que enquanto nós estivermos nesse mundo, nós não vamos ficar livres dela. Então, o apóstolo, ele fala da importância de nos reunir. O Dr. John Piper responde a uma pergunta: como os estudantes da universidade podem ficar firmes diante de tantas investidas? Inclusive, eu estou fazendo um projeto chamado Visão Bíblica Universitária. Estou reunindo todos os alunos cristãos da UEMA para nós fazermos um projeto, e o meu objetivo é exatamente estarmos firmes na palavra de Deus, com o lema: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas o Dr. John Piper fala uma coisa interessante. Ele diz: se um jovem quer ficar firme quando ele estiver na universidade, ele precisa estar firme na igreja, nessa comunidade. Porque todo aquele que se afasta da igreja, a tendência é uma apostasia. Então, nós vamos analisar esse texto com muito cuidado, porque esse texto nos dá base para mostrar a importância de você estar aqui nesta manhã. E aí, o apóstolo, ele faz, é o segundo slide, por favor. Aí o apóstolo faz, primeiramente nesse texto, 3 conscientizações, para depois ele falar de 3 ordenanças no texto. Quando nós analisamos o texto, ele faz primeiro o quê? Deixa 3 o quê? 3 conscientizações que nós devemos ter quando nós nos reunimos, para depois ele fazer 3 ordenanças, baseado nessas 3 conscientizações. Então vamos ver a primeira conscientização que nós devemos ter quando nós nos reunimos. A primeira conscientização:
Leiamos agora, acompanhe na sua Bíblia, estamos expondo e estudando. Verso 18 e verso 19. Diz assim: ora, onde há remissão desse o quê? Dos pecados, já não há oferta pelo... O que é que o autor está dizendo? Olha, aquele que nós já somos perdoados, porque Jesus Cristo já nos perdoou por causa do seu sangue, amém? Nós já fomos perdoados. Ele está dizendo, olha, onde há remissão, onde há perdão desses que dos pecados, já não precisa mais cordeiros, não precisa mais sacrifícios, porque um sacrifício perfeito aconteceu, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Mas no verso 19, veja bem, tem uma conjunção conclusiva. Meus irmãos, por isso que é importante o estudo da linguagem. Porque quando diz pois, no original grego é a conjunção num, que é portanto. É claro que esse pois, depois do verbo, quem sabe língua portuguesa, e o pois depois do verbo é uma conjunção conclusiva. O pois antes do verbo é uma conjunção explicativa. Então aqui está concluído. Já que nós somos perdoados, quem é perdoado por Jesus, levante a mão. Amém? Você é perdoado. Mas agora vem o verso 19. O que é que diz o verso 19? Tendo, pois, o quê? Irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Agora, preste atenção, vamos entender o verso 19. O apóstolo afirma, meus irmãos, que não basta ter essa remissão, como eu falei para os irmãos, e que não basta sermos salvos, porque tem pessoas que dizem assim: olha, eu já sou salvo, não preciso mais de igreja. Jesus já me perdoou, rapaz, o que é que eu preciso estar na igreja todos os dias? Não é bem assim, não. Fomos perdoados, portanto, tendo, pois, entregue o desejo. Quando o apóstolo coloca essa expressão tendo, é porque ele não termina o período, ele vai continuar. Isso na língua portuguesa e nas línguas gregas e latinas são chamadas orações reduzidas. Agora prestem atenção, meus irmãos. Nós podemos perceber isso na ordenança de Jesus. Vocês querem ver? Marcos capítulo 16, verso 15 e verso 16. Marcos 16, verso 15 e verso 16. Se não quiserem trocar para colocar o texto, tá? Que diz assim, Marcos 16, verso 15 e 16. E disse-lhes, o que diz o texto? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho toda criatura. Quem crê? Mas Jesus só parou no crer. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Meus irmãos, o batismo, ele significa iniciação, significa estar na comunidade. Os cristãos entenderam muito bem. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que aquele que crê, ele vai precisar estar reunido, ele vai precisar estar batizado, que simboliza, nós que somos batistas, nós podemos dizer isso com liberdade, ainda bem, né? Simboliza que nós fomos sepultados com Cristo e nascemos para uma nova vida. Por isso que nós temos o batismo por imersão, amém? Então, meus irmãos, o que Jesus está dizendo, aquele que crê e for batizado, será salvo. Mas é interessante que na parte negativa ele diz, aquele que não crê será condenado. Por que ele também não falou no batismo? Porque o batismo não salva. O batismo não é essencial para a salvação. Mas o batismo é uma característica do salvo. O batismo não salva, mas o batismo é uma característica do salvo. Quem é salvo quer estar integrado na comunidade. Quem é salvo fala como eunuco. Meus irmãos, quando Filipe foi levado pelo Espírito e ele, sabendo ali do que se tratava, Isaías 53, que falava do servo sofredor, e aí ele diz, olha, tem aqui água
que nos impede de eu ser batizado. Meus irmãos, ele foi batizado por Filipe ali num deserto, ali no oásis eles acharam, e ele foi batizado, porque quem é salvo, meus irmãos, tem prazer de estar na comunidade. Aí se cumpre a palavra de Davi: mais vale um dia nos teus atos do que 1000 dias na comunidade da perversidade. Mais vale um dia aqui, meus irmãos, do que 100 dias lá no carnaval. Mais vale aqui nós estarmos juntos, presentes, estudando a palavra do Senhor, do que tantos dias onde há devassidão, porque nós somos a comunidade de Jesus Cristo, a comunidade de Cristo, nós somos a comunidade de Deus. Nós temos, meus irmãos, o Espírito Santo em nós. Mas veja também na conversão dos apóstolos, Atos 2, verso 40 e 41. No contexto lá onde diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas Atos 2, verso 40 e 41, que diz o seguinte: com muitas outras palavras, depois da conversão, deu testemunho e exortavam. Exortavam quem? Aqueles que tinham se convertido, mais de 3.000 pessoas, dizendo: o que é que os apóstolos diziam? Salvai-vos desta geração perversa. Meus irmãos, essa geração é perversa. Essa geração é perversa. A primeira conscientização que a igreja tem que ter, meus irmãos, a primeira conscientização é que não basta, meus irmãos, não basta ser salvo. Nós temos que ter intrepidez, tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Nós vamos entender que é esse Santo dos Santos. Mas veja o que Paulo falou aos Efésios, capítulo 4, verso 11 até o verso 14, quando ele diz que o Senhor mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, propósito, finalidade, ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor de todo vento de doutrina. Os irmãos já viram como uma criança se comporta? Veja o meu filho mesmo, ele não fica quieto, agitado para um lado para o outro, porque a criança, ela não tem maturidade. O adulto não, o adulto sabe o que quer. O adulto sabe o que quer. As criancinhas nós não podemos exigir, porque é da criança. E meus irmãos, tem crente que é assim, ele fica agitado, ele vai numa igreja, vai em outro, ele vai assiste um programa, realmente é isso, aí vai em outro, assiste outros até o dia da prosperidade, aí assiste. Então ele não sabe o que ele quer, ele fica como uma criança, agitada por um lado para o vento, como agitada pelo vento, para que, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Meus irmãos, eu tenho visto coisas que eu tenho ficado impressionado na internet. Pessoas prometendo coisas absurdas. Mas o que me admira não são essas pessoas, falsos profetas. O que me admira são aquelas pessoas que param para ouvir, porque são crianças. São pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Então, a primeira conscientização é o que, meus irmãos, lembram? Não basta ser perdoado por Jesus, mas nós temos que nos reunir, temos que estar na igreja. A segunda conscientização que nós devemos ter, e essa é muito importante: Jesus está presente no culto. Verso 19:
Vamos lá, versão. Vamos ler todos juntos? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar onde? Meus irmãos, é interessante nós vermos que o apóstolo traz a imagem do tabernáculo. A imagem do tabernáculo. Por quê? Porque ele está falando para judeus convertidos. Eles entendiam muito bem o que o apóstolo estava falando. Ele traz a imagem do tabernáculo. E ele diz que nós devemos ter intrepidez, ousadia. A palavra intrepidez aqui quer dizer ousadia, coragem. Você sabe por quê? Porque entrar no Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus, era perigo, era risco de morte. Somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. E detalhe, ele tinha sinetes nas suas roupas. Sabe por quê? Porque se ele não estivesse adequadamente, outra pessoa não poderia entrar, teria que puxar o sumo sacerdote. A presença de Deus era tão grande, a santidade era tão grande, tudo isso porque a presença de Deus estava no Santo dos Santos. E quando nós estamos reunidos, meus irmãos, nós devemos nos alegrar, porque o véu foi rasgado de cima a baixo. O sangue de Jesus é suficiente. E não basta isso, Jesus está presente no nosso meio. A sua presença é real, irmãos. Vamos ver base bíblica para isso, irmãos. Mateus 18, verso 17, que diz assim: Jesus está falando para a disciplina na igreja. Se teu irmão pecar contra ti, mas no verso 17 ele diz: se ele não os atender, diz o que? A igreja. Diz a igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, consideram como gentio e publicano, ou seja, que não fazia parte da comunidade de Israel. Aqui é uma metáfora. Se ele não ouvir a igreja, ele não vai ouvir ninguém. Então considera como gentio. Aí no verso 20 Jesus diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus está presente no nosso meio. Jesus está presente no nosso meio. Olha o outro texto, Apocalipse, capítulo 1, verso 20. Jesus falando a João, Apocalipse capítulo 1, verso 20: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. No verso, capítulo 2, verso 1: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que são as igrejas, e que são os pastores, os anjos da igreja, e que andam no meio dos 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Jesus anda no meio da sua igreja. Jesus está no meio do seu povo. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá estarei. Jesus não mente, Ele está presente no nosso meio, irmãos. Se você prestar atenção no livro de Apocalipse, as 7 cartas, Jesus diz: conheço as tuas obras. É Jesus falando: conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, tenho porém contra ti. É Jesus falando, porque Ele está no meio da sua igreja. Aí alguém vai dizer: mas irmão, Deus está em todos os lugares. Realmente, o Senhor Deus é onipresente. Não há um lugar que Ele não esteja, mas há uma diferença que nós não conseguimos explicar. Onde há a presença de Deus em todos os lugares, onde a sua glória, onde Jesus Cristo está presente no meio da sua igreja, há
1 Coríntios capítulo 3, verso 16. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Não sabeis que sois o quê? E que o Espírito de Deus habita. Esse em vós aqui não é dentro de nós, porque dentro de nós está no capítulo 6, verso 3, quando ele diz: os vossos corpos, não sabeis que os vossos corpos são templo do Espírito Santo. Aqui ele está falando da igreja, o contexto é da igreja. O Espírito Santo habita, o Espírito Santo está conosco. Meus irmãos, saiba de uma coisa: se você está em casa desanimado, triste, com depressão, venha à igreja, porque Jesus está presente. Jesus está presente, independente do que acontecer no culto. O Senhor está presente e Ele vai te abençoar. Ele sabe as tuas necessidades, porque Ele é Deus. Ele está presente. Então, quando o apóstolo diz, meus irmãos, tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos, preste atenção no que eu vou falar agora. Alguns interpretam esse Santo dos Santos como êxtase, né? Mas, olha, eu estou entrando no Santo dos Santos. Peraí. Eu estou no Santo dos Santos. Eu estou no Santo. Não, está errado. Nós entramos no Santo dos Santos quando nós estamos reunidos, porque ele está falando no plural. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, o contexto é esse. Quando nós estamos juntos, nós já estamos no Santo dos Santos, porque o Rei da Glória está presente. Não é nada que nós estamos em êxtase, não. Saiba de uma coisa: o êxtase não é de Deus, não. O nosso culto tem que ser racional. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu adoro a Deus, eu posso me emocionar, mas eu tenho controle, mas eu tenho domínio, mas eu tenho racionalidade, porque Deus está presente. O êxtase é para o diabo. Sabiam disso? Nosso culto tem que ser racional. Eu tenho que saber por que eu estou adorando. É o que disse Jesus quando perguntaram qual é o principal dos todos os mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Não há mandamento maior do que esse. Deus quer ser adorado, meus irmãos, com toda a nossa razão. Deus quer ser adorado porque nós temos um motivo. Eu adoro a Deus porque Ele é Senhor, porque Ele me salvou, porque eu adoro a Deus porque não tem para onde nós irmos, porque só Ele tem palavra de vida eterna. Eu estou aqui na igreja porque minha alma tem sede do Deus vivo. E por isso, irmãos, eu respeito quem diz que está errado dizer sobre a glória, sobre Shekinah. Mas a glória de Deus é Jesus Cristo. Vocês querem ver uma coisa? Primeiro, Colossenses 1:27. Colossenses 1:27. Nos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Está falando para a igreja. Isto é, Cristo em vós, a esperança do Shekinah. Shekinah é glória, a esperança da glória. Cristo em nosso meio aqui é a glória de Deus, irmãos. Porque onde Cristo está, a glória de Deus, a glória é a manifestação de Jesus Cristo, meus irmãos. A glória é a manifestação de Cristo. Quando nós aprendemos de Cristo, nós estamos cheios da glória. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios da glória porque glorificamos a Cristo. Quando nós estamos
Mas pastor, eu não estou sentindo a presença de Deus, não é isso? Eu gosto daquela igreja que eu sinto a presença de Deus. Não estou sentindo nada, já viu essa teoria? Não estou sentindo nada. Eu não estou sentindo a presença de Deus. Eu não estou sentindo, pastor, eu não estou sentindo. Eu quero sentir. Nós não andamos por aquilo que vemos ou sentimos, irmãos. Se Jesus falou que Ele está presente, você sentindo ou não, Ele está presente nesse lugar. Você pode até falar para Ele: Senhor, eu não estou sentindo nada, mas eu quero te adorar assim mesmo, ó Senhor Jesus. Ó, eu te adoro porque eu sei que a tua presença está aqui. Eu creio que tu disseste: quando 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu estás presente. Eu não estou sentindo nada, eu não estou sentindo nenhum arrepio, mas o teu Espírito está presente, porque Paulo falou que não sabeis vós que o teu Santo Espírito está no meio de vós. Essa é a simples conscientização. Portanto, irmãos, quando nós estamos aqui, nós já entramos no Santo dos Santos. Porque o Santo dos Santos é onde está a glória. E Jesus está presente no nosso Santo. Amém? É a segunda. A terceira conscientização. A primeira, lembra da primeira? Não basta. E a segunda? Volta aí a segunda. E a terceira? Vamos lá. Acompanhe comigo o verso 19 e o verso 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, aí ele já tira a imagem do tabernáculo e já traz para os nossos dias, para a realidade, porque o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos pelo sangue de quem? Do animal, não é verdade? Se você lê o Velho Testamento, o sumo sacerdote entrava pelo sangue do animal, ele derramava o sangue no altar do holocausto, aí ele tremendo lavava as mãos na pia de bronze e entrava com medo. Porque ele poderia: será que eu confessei? Será que eu fiz o sacrifício correto? Ele entrava com medo. Aí por isso que o apóstolo diz: tendo intrepidez. Nós não podemos ter medo, irmãos, de estar na presença de Deus, não. Porque um sacrifício foi feito de forma completa. O sacrifício de Cristo é perfeito. É tão perfeito que Deus se agradou por completo, a ponto de nos considerar justos. Isso é maravilhoso. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Aí no verso 20 ele explica uma coisa interessante. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, isto é, pela sua carne. Meus irmãos, é muito interessante que aqui o apóstolo diz: olha, foi pelo sangue de Jesus que esse acesso, temos acesso, que esse acesso ele fez exatamente pelo novo e vivo caminho. Qual é esse novo e vivo caminho? Aí ele diz: pelo véu que é o seu corpo. O que era o véu, meus irmãos? O véu é que tinha, quando a arca da aliança estava lá, havia um véu. Esse véu, ele servia, meus amados, para simbolizar, queridos, o meio de amenizar os pecados do sumo sacerdote do povo, para ele aspergir
sangue no chamado propiciatório, na tampa da Arca da Aliança. O véu significava o seguinte: ninguém entra. Era um véu que separava. E o texto diz que o corpo de Jesus é um véu, simboliza um véu para Deus. Significa que quando nós estamos aqui, meus irmãos, nós só somos atendidos, nós só somos, meus irmãos, abençoados, porque existe um véu por cima de nós, que Deus não nos julga, que Deus não nos mata, que Deus não nos manda para o inferno, que Deus não deixa de nos atender. Esse véu é o corpo de Cristo. Cristo absorve ou absorveu toda a nossa culpa. O que o autor está dizendo é que pelo sangue de Jesus, meus amados, nós temos um novo e vivo caminho, que é a sua carne. Quando ele foi sacrificado, quando a sua carne foi cortada pelos açoites, quando as suas mãos e os seus pés foram furados, e quando ali ele estava na cruz, todos os nossos pecados estavam em Cristo, e por causa disso o Senhor estende a mão para nós, e por causa disso o Senhor está aqui. É por causa de Cristo, meus irmãos. Mas nós não podemos esquecer isso. E é por isso, meus irmãos, é por isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender e precisamos ter a percepção da obra de Cristo. Para quê? Para lhe dar glória. Essa percepção no culto significa que nós devemos cantar a vitória de Cristo, nós devemos cantar a redenção de Cristo. Isso significa que nós não precisamos mais de oferendas, nós não precisamos mais para monte, nós não precisamos mais ir para qualquer lugar nos sacrificar, nós não precisamos, meus irmãos, de sacrifícios, nós não precisamos mais de fogueira santa, nós não precisamos mais, meus amados, de nenhum artefato. Absolutamente, nós não precisamos mais de vestimenta de saco, nós não precisamos mais, irmãos, de nada, porque Jesus Cristo fez tudo, e tudo que ele tinha que fazer agradou a Deus para que nós estivéssemos aqui, levantássemos as mãos e adorássemos a Ele, e Ele recebeu o nosso louvor e a nossa adoração. Por isso que a igreja, meus irmãos, ela precisa cantar os hinos que falem da cruz, porque assim nós devemos agora. Por isso, meus irmãos, que Cristo tem que ser o centro da pregação, Cristo tem que ser o centro do louvor. E irmãos, eu tenho que admitir, nós temos que admitir que os louvores nesses dias, meus irmãos, não tem sido cristocêntrico. E sabe por quê? Porque quem faz esses louvores não conhece a Bíblia, não estuda a Bíblia, não vão nem para a igreja. Eu conheço grupos de louvores que eles não vão para a igreja. Já vi congresso que os ministros de louvor, quando eles deixam de louvar, eles vão direto para o hotel. Eles ficam conversando. Porque, irmãos, os cânticos precisam trazer. Se você observar os hinos do cantor cristão, os hinários, preste atenção como eles são cristocêntricos também. Claro, não estou dizendo, claro, o canto também, cânticos, e nós cantamos de uma forma linda, o grupo de louvor cantou muito abençoado. Eu estou dizendo que a igreja precisa ter cânticos que exaltem a obra de Cristo, que exaltem o sacrifício de Cristo, para que a igreja seja conscientizada, para que a igreja cante e pense: oh, o que Cristo fez por mim, oh, como eu sou pecador, ah, meu Deus, como tu és maravilhoso, realmente, Senhor, eu vim orgulhoso, mas aqui eu tenho que admitir que eu sou pecador e eu preciso da tua graça. Oh, Senhor Jesus, tu precisa ser o centro da minha vida. Meus irmãos, Cristo precisa ser o centro, e por isso que o autor dos Hebreus diz: olha, pelo
sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou, pelo véu que é a sua carne. É a sua carne. Porque o diabo vai te acusar. Você está na igreja, você não lembra o que você pensou, você não lembra o que você fez, você está na igreja, não vai não, rapaz, que adianta você estar na igreja? Não vai não, você é uma pessoa fraca. Aí você pensa, realmente eu sou fraco, mas nós temos um véu poderoso, o corpo de Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E que nós temos um advogado no céu. Filhinhos, eu vos escrevi essas coisas a fim de que não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado diante de Deus. Ele é a propiciação pelos vossos pecados, e não somente de vós, mas do mundo inteiro. Bem, essas somente são 3 conscientizações, mas o autor quer fazer agora 3 ordenanças. Essas ordenanças, nem que eu faça de uma forma bem simples, porque tem muita coisa, mas é importante que nós saiamos daqui dessas ordenanças. E por que nós precisamos dessas ordenanças? Porque nos versos seguintes, no verso 22 em diante, o apóstolo vai trazer 3 ordenanças como orações principais. Ou seja, quando se diz oração principal, são orações que estão limitadas, que estão dependentes das primeiras orações que ele falou, certo? As primeiras orações que ele falou é uma oração conclusiva. Significa o quê? É como se ele dissesse assim, eu vou parafrasear: já que vocês têm o acesso pelo novo e vivo caminho que Jesus consagrou pela sua carne, e já que vocês têm um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aí no verso 21, verso 22 diz: aproximemo-nos. Muito bem, já que nós temos tudo isso, é como se dissesse, eu vou me aproximar. Por quê? Porque nós temos acesso pelo novo sangue, pelo sangue de Jesus. A causa, meus irmãos, é o sangue de Jesus. Mas já que nós temos isso, aí ele diz, aproximemo-nos, certo? Aí ele vai dar 3 ordenanças. Apesar que na língua portuguesa você pode ver que no verso 25 é uma ordenança, mas no original não é uma ordenança, faz parte de uma ordenança, certo? Então vamos ver as ordenanças que o apóstolo ensinou para que eles perceberem a importância de nos reunirmos. As 3 ordenanças para mostrar como é importante nos reunirmos. Então a primeira ordenança está no verso 22, certo? O verso 22, que diz o quê? Aproximemo-nos com sincero, em plena certeza, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Meus irmãos, o imperativo, aproximemo-nos, ele está dominando o verso, o texto, está dominando, certo? E eles são relacionados, independentes, como eu falei. Isso quer dizer que a nossa aproximação tem que ter os parâmetros de purificação, porque ele diz assim, aproximemo-nos, depois ele diz purificados, certo? Aproximemo-nos, ele diz com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência, lavado o corpo com água pura. Esse lavar do corpo com água pura está de
novo falando do templo, e segundo a palavra de Deus, essa purificação é pela palavra de Deus. Nós podemos ver isso em João 15:3. Em João 15:3, Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em Efésios 5:26, o apóstolo diz: para que a santificasse, está falando da igreja, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Na verdade, irmãos, a palavra de Deus é que nos purifica. Quando nós estamos diante do Senhor, nós precisamos estar diante da palavra de Deus, porque é a palavra que nos purifica, ela que penetra no mais profundo do nosso coração, e ela nos purifica de duas coisas importantes. Eu coloquei. Primeiro, ela nos leva não está aí, mas primeiro, ela nos traz convicção da fé doutrinária e sinceridade. A palavra de Deus, ela nos leva à convicção da fé. Repitamos juntos. Primeiro ela faz o quê? Ela nos dá convicção da fé doutrinária e sinceridade. É a primeira coisa. Vejam, irmãos, a nossa sinceridade tem muito a ver com o nosso conhecimento doutrinário, porque diz: com sincero coração, em plena certeza de fé. A palavra grega para plena certeza é a palavra grega pleroforia, que quer dizer, queridos, alguém que veste uma determinada roupa para uma determinada coisa, ou seja, está preparado. É um soldado que se veste com a sua armadura, é alguém que se veste adequadamente para determinado assunto ou determinada coisa. Essa é a palavra. Então, quando diz o texto, em plena certeza, significa alguém que esteja preparado. Nós, quando estamos diante da igreja, nós precisamos entender que o autor diz assim: aproximemo-nos, ele está falando como se estivesse no templo, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza, ou seja, preparados, vestidos. Aí ele fala em plena certeza de fé. Aqui, meus irmãos, a palavra fé, os autores do Novo Testamento usam muito uma figura de linguagem chamada metonímia. O que é metonímia? A metonímia é uma figura de linguagem da parte pelo todo, do todo pela parte. Por exemplo, quando alguém diz assim: olha, minha família tem 10 cabeças de gado. É claro que ele não tem somente as cabeças de gado, ele tem o gado todo, mas isso é chamado de metonímia. Quando ele diz em plena certeza de fé, ele está falando a fé no sentido de doutrina. Ele está aqui em plena certeza de fé, preparados doutrinariamente. Aproximemo-nos, estando preparados doutrinariamente, e isso acontece pela palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus que nos prepara, é a palavra de Deus que nos veste, porque a própria palavra de Deus, meus irmãos, ela faz parte da armadura, que é a espada do Espírito Santo. É a palavra de Deus. O sentido é de preparo e convicção. É aqui que nós estamos preparados, meus irmãos, diante das heresias lá fora. É aqui, é na igreja que nós nos capacitamos e nos revestimos da palavra de Deus. Como disse Paulo, que nós já lemos o texto, para que não mais sejamos como meninos, agitados por todo vento de doutrina. E aí ele diz: sincero coração, em plena certeza de fé. Ou seja, preparados com as doutrinas da fé. É aqui que nós nos preparamos para doutrinas da fé cristã. Porque, meus irmãos amados, quando vem os dias difíceis,
Então, nessa hora que nós temos que estar, nós não temos essa fé de dias. Nós vimos a tragédia que aconteceu com o nosso amado pastor Marcos Aurélio. Nos deixou muito abalados, porque nós conhecíamos de perto. Mas é nessa hora, meus irmãos, que nós temos que nos apegar com as doutrinas da fé cristã, para que o diabo não venha nos abalar, para que o diabo não venha, mas ele não é um servo de Deus, olha aí, teu Deus, o que ele faz. Mas é nessas horas que nós temos que dizer, irmãos, como o apóstolo Paulo, quer estejamos vigiando ou dormindo, sabemos que nós somos salvos da ira, e que o Senhor, meus irmãos, Ele é todo poderoso, Ele é Senhor dos céus e da terra, e que nós temos que ver, meus amados, que os apóstolos que morreram sacrificados, os cristãos que morriam sendo comidos por leões, eles eram sacrificados orando. E o que levou Paulo e Silas, meus amados, na prisão, louvando? Aí alguns dizem assim, não, porque o louvor liberta, Paulo e Silas não sabiam que iam ser soltos não, né, irmão? Se você olhar no contexto, Paulo e Silas não sabiam que iam ser soltos. Eles sabiam que iam morrer. Já que nós vamos morrer, Silas, você vai morrer, nós vamos para a glória, que maravilha. Vamos cantar um hino? Vamos, Paulo, vamos cantar um hino, vamos. Eles começaram a cantar, e diz o texto que eles começaram a cantar, louvar a Deus. Aí o anjo do Senhor, epa, vamos levantando, ainda não é hora. Levantando, as cadeias caíram, né? As cadeias caíram, o homem quis se matar, não faças isso. Todos nós aqui estamos. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Meus queridos, vocês sabem por que aquele centurião falou isso? Não foi, começou pelo louvor. Que pode, esses homens vão morrer, estão cantando, louvando a esse Deus deles. Como pode? Você está passando lutas? Louve o Senhor. Ah, mas eu vou louvar a Deus porque alguns dizem assim, porque quando eu louvo é como se fosse rico, né? Aí tudo acontece. Não, meu amigo, você está louvando a Deus porque Ele merece toda a honra e toda a glória, independente de que nós estejamos de qualquer forma. Ao Senhor é toda a honra e toda a glória. O Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Ele sabe todas as coisas. Por isso que Paulo diz, olha, eu sinto prazer nas minhas fraquezas. Eu sinto prazer nas minhas fraquezas. Isso é tão maravilhoso. Irmãos, uma vez eu acordei, nesses dias aí, me sentindo tão fraco, assim, sabe, espiritualmente, assim, meu Deus. Aí eu comecei a refletir, mas estou me sentindo tão fraco aí. Que maravilha, comecei a alegrar, que maravilha, isso é muito maravilhoso. Eu vou orar, Senhor, isso é muito bom, é sinal que eu não sou ninguém, é sinal que Cristo é tudo em mim. Oh, que maravilhas que nós estamos nos sentindo fracos, porque quando eu estou fraco, é Ele que está forte. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Segundo a palavra de Deus, vamos lá juntos? Aí a letra B, volta, por favor. Trata o quê? A nossa consciência. Meus irmãos, isso é muito sério. A palavra de Deus é a única que trata a nossa consciência. O que é a consciência, meus irmãos? Deus colocou a consciência no ser humano, porque é ela que nos acusa, e nos diz que está certo ou errado. Só o ser humano tem consciência. Os animais não têm consciência. Você nunca vai ver um macaquinho pedindo perdão para outro macaquinho, que às vezes as pessoas comparam, né? Me perdoa, não vai ter, né? Nem o seu cachorrinho mais lindo que você tiver, quando ele morder alguém, né? E depois ele vai dizer,
pedindo perdão, não, né? Não. A consciência só o ser humano tem e é dado por Deus. Porém, todos têm consciência, não só cristãos, todos têm. Mas essa consciência, ela precisa ser purificada pela palavra de Deus. Por isso que o apóstolo diz, olha só o que diz o texto: em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência. Má consciência. Eu vou dar exemplo de má consciência, porque a consciência que diz, olha, o que você fez está errado. É a consciência, o Espírito Santo usa a nossa consciência. Se nós falamos do irmão, aí, opa, você errou. É a nossa consciência. Então eu vou dar exemplo de má consciência, porque o apóstolo diz que a palavra de Deus é que nos purifica da má consciência. Por exemplo, alguém que faz sexo ilícito, e aí a má consciência, afinal de contas eu sou solteiro mesmo, sou jovem, jovem isso. Ou então alguém diz assim, você ainda você é muito antigo. Nós estamos no século 21, meu amigo. Os jovens têm que curtir a vida. Hoje em dia é muito natural a homoafetividade, o homossexualismo. O que tem? É natural a má consciência. Mas a palavra de Deus diz, não. A palavra de Deus diz que é pecado. A palavra de Deus diz que tais coisas, aqueles que praticam, não herdarão o reino de Deus. Que vivem na prática, não herdarão o reino de Deus. E é na igreja, ouvindo a palavra de Deus, que a nossa consciência, meus irmãos, ela é, vamos dizer assim, restaurada. Aí outro exemplo de má consciência. Eu vou sonegar um impostozinho aqui, afinal de contas o governo é tão rico. Que custa eu sonegar o meu impostozinho? Ninguém nem vai notar. E afinal de contas é um pecadozinho, todo mundo faz. Má consciência. Mas a palavra de Deus diz: a quem tem honra, honra. A quem tem imposto, você tem que pagar imposto. Não furtarás, isso é furto. A má consciência diz isso, mas a palavra de Deus diz o contrário. Aí alguém diz, eu não vou dar meu dízimo não vou cooperar com a igreja, que a igreja tem tantos membros, eu conheço irmão tão rico. Por que eu vou ajudar a igreja com os meus bens? Eu não, eu vou, eu vou fazer aqui umas comprinhas, então tem gente que diz assim, eu vou dar para um mendigo. Realmente nós devemos ajudar os mendigos, ajudar as pessoas pobres. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que às vezes isso vem de uma má consciência. Má consciência. E é na igreja, ouvindo a palavra de Deus, que a palavra de Deus nos purifica. Jesus está presente. E aí, irmãos, vem a segunda ordenança, que está no verso 23. A segunda ordenança diz assim, vamos juntos, verso 23, diz assim: guardemos firme a confissão pois quem fez a promessa, meus irmãos, aqui está a segunda ordenança, guardarmos firmes, que é na igreja que nós guardamos firme as promessas. Esse guardar firme, esse verbo grego, ele é tão forte que o tradutor teve que colocar um adjetivo na tradução. Guardemos firme, mas é só um verbo. Reter. É aqui que nós guardamos as promessas, meus irmãos. É aqui que nós aprendemos a palavra
promessas de Deus. E eu vou dar exemplos, de alguns exemplos, para nós termos algumas promessas. Quando o mundo nos perseguir, porque nós estamos guardando os princípios de Deus, saibamos que temos a promessa bem-aventurada, lá em Mateus 5, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Devemos guardar essa promessa, quando tivermos lá fora. Segundo exemplo, quando formos tentados a perder a esperança por falta de condições financeiras, aí vem a promessa de Mateus capítulo 6, verso 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta, porventura não valeis vós muito mais do que as aves. Terceiro exemplo, quando estivermos com medo do perigo, aí tem a promessa de Hebreus capítulo 13, verso 5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, firmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei, quem ele poderá fazer por mim? Quem ele poderá fazer? Quando estivermos, o quarto exemplo, quando o diabo nos acusar e dizer no nosso coração que não somos dignos de entrar no reino de Deus com nossas fraquezas, temos a promessa de Romanos capítulo 8, verso 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quando estivermos diante de situações de morte e doenças, temos 1 Tessalonicenses 5,9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Meus irmãos, é aqui que nós guardamos as promessas de Deus, é aqui que nós retemos, e quando nós estivermos lá fora, o Espírito Santo vai nos lembrar. O Espírito Santo vai nos lembrar. E por último, meus irmãos, a terceira ordenança, nós devemos buscar comunhão para praticarmos o amor e as boas obras. Eita, irmão, como é importante isso. Preste atenção nesse mandamento. Verso 24. O mandamento é no verso 24, não é no verso 25 não. Preste atenção. O que é que diz o verso 24? Vamos juntos. Consideremos também e as boas. Meus irmãos, o verbo considerar aqui é o verbo katanoel, é um verbo composto que é colocar a mente. Ele é traduzido também lá em Tiago para alguém que olha o seu rosto no espelho. Considerar. Sabe o que significa? Quando diz aí, diz assim, quando diz o texto, consideremos-nos também uns aos outros. Sabe o que diz o texto? Significa que não devemos passar pelo irmão sem falar com ele. Consideremos uns aos outros. Irmão, não vai, né? Consideremos. É o que diz o texto, consideremos uns aos outros. Consideremos uns aos outros. Meus irmãos, se tem um lugar que nós devemos falar uns com os outros, é na igreja. Por isso que o texto diz, consideremos, é alguém que está olhando, é alguém que está dando atenção. Consideremos uns aos outros. Você sabe por quê? Porque lá fora não é assim. Lá fora não é assim, meus irmãos. Agora preste atenção, o que diz o texto?
para estimularmos ao amor. A palavra grega quer dizer irritar. Olha, interessante a palavra, irritar, incitar. Incitar. Ou seja, o sentido é o seguinte, irmãos: nós vamos ter pessoas que nós não conhecemos, que não falam conosco, mas nós devemos falar com essas pessoas, mover essas pessoas. Não tem aquele negócio: ela não fala comigo, eu não falo comigo. Eu sou assim. Não falou comigo, também não falo com ele. Eu sou assim, pô. Não falou: ei, irmão, ei, como é que você vai, meu irmão? Tudo na paz? Tudo maravilhoso? Um oi não precisa dar. Você dá um oi, você abaixa para você orar. Incitemos, consideremos uns aos outros, para incentivarmos o amor e as boas obras. Significa o quê? Irmão, você está precisando de alguma coisa? Às vezes o irmão está precisando. Seu irmão, hoje eu não comi, estou desempregado. Aí a gente não vai fazer o que diz Tiago, né? Vai na paz, irmão. O Senhor te abençoe. Vai passar fome na paz. Né? Às vezes ele diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. Vai passar fome na paz. Não, estou necessitado. Estimula o irmão: não, tudo bem com você? Não, eu estou triste. O que foi? Olha, uma parente minha faleceu, eu estou triste hoje. Vamos chamar aqui, chamar os presbíteros. E aqui os irmãos, ó, o irmão está triste. O parente dele faleceu. Vamos orar. Irmãos, isso ganha a pessoa. Isso leva a pessoa a ter amor pela comunidade. Os irmãos acham que nós vamos... Todas as pessoas vão falar conosco. Fala não, irmão. Nós somos uma comunidade grande. Nós precisamos entender isso, que é isso que o texto está dizendo. Agora, preste atenção em Atos 2:44, 45, diz assim: todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Esse comum é a mesma palavra usada para a palavra comunhão, koinonia, que tinham tudo em koinos. Koinos é a palavra grega que quer dizer comum. Era tão forte que os judeus usavam para impuro. Essa palavra era usada para impuro, imundo. Koinonia significa que nós devemos, irmãos, isso não significa que você vai dar aqui a única coisa que você tem. Não. Mas se você tem duas, o irmão está precisando. Por que nós não doamos? Por que nós não damos? E daí, irmãos, vem o verso 25. Porque o verso 25 é o fechamento para isso. Não deixando de nos congregar. Assim está no original. Não deixando de nos congregar. É como se o apóstolo está dizendo: olha, diante de tudo isso que eu estou falando, nós temos que nos congregar. Portanto, nós temos que nos congregar. Como é? Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, mas passamos admoestações. Você sabe a palavra grega para admoestação aqui? É o verbo grego parakaleo. O verbo grego parakaleo é consolar. É o mesmo verbo que vem a palavra parakletos, que é um consolador. Eu acho que essa tradução, ela não foi muito feliz, porque a tradução correta seria mais viável: consolemos uns aos outros, que é o verbo parakaleo, consolar. Ou seja, a igreja é o lugar do consolo. Irmãos, que visão maravilhosa! Eu estou sofrendo, disse Tiago. Está alguém sofrendo? Faça oração.
Alguém alegre? Cante louvores. Está sofrendo? Eu vou para a minha igreja. Eu tenho os meus irmãos lá. Vou pedir oração. Que maravilhoso, irmãos. Os ímpios, eles têm somente os analistas. Meu analista, eu vou falar com o meu analista. Não sou contra psicólogos, mas eles só têm isso. Nós temos a igreja. Nós temos o povo de Deus também. Nós temos o povo, a comunidade de Cristo. Imperfeita sim, mas cheia da presença do Senhor. E aí o apóstolo termina dizendo o objeto desse consolo, que é a volta do Senhor Jesus. Você pode ver aí, antes passamos consolemos, e tanto mais quanto vês que um dia se aproxima. Esse dia é a volta de Jesus, é o dia do julgamento. Não tem um consolo melhor, meus irmãos, do que dizer, olha, o Senhor vai voltar. Nós esperamos novo céu e nova terra. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Meus irmãos, nós somos peregrinos nesse mundo. Nós não somos desse mundo, não. É o que disse Jesus. O mundo vos odeia, porque nós não somos do mundo. E eu quero terminar então com 1 Tessalonicenses 4,16. 1 Tessalonicenses 4,16, que diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Meus irmãos, você sabia que eu sinto muita falta? Eu não sei que não há tempo, mas eu sinto muita falta de um cântico